Agradeço mais uma vez ao Criador, né, ao Eterno, por permitir de eu estar aqui, né? E vamos iniciar então um estudo. Até vou pegar aqui um fiz aqui. Iniciar um estudo sobre o reino milenar messiânico, certo? Deixa meu cavalo aí. Deixa meu cavalo aí embora. Foi o meu cavalo aí, meu guardião. Então, primeiramente quero declarar, né, primeiramente para vocês, né, que eu sou um pastor, né, sou um pastor cristão, certo? Sou pastor de uma igreja chamada Igreja Adventista da Restauração, certo? E o Criador, né, o Eterno, né, que a gente crê como Deus, ele fala como está na Bíblia, João Ferreira de Almeida. Ele me ensinou há muitos anos, há mais de 10 anos, sobre isso aqui que é discutido no mundo religioso, que é o reino milenar messiânico. Porque existe uma suposta crença hoje em dia, né, que muitos vão para o céu e que vão morar no céu, né, e outros afirmam que não, né? Então fica aquela briga, quem está com a razão, quem está com essa verdade, a quem foi revelado essa verdade. Primeiramente existe um reino prometido pelo Criador, certo? Existe um reino. Esse reino, ele é um reino de 1000 anos. Milenar quer dizer 1000 anos. Um reino de 1000 anos. Certo? Messiânico, porque trata-se do Messias de Israel, do Salvador da humanidade, certo? Então eu gostaria de pedir a cooperação de todos vocês, e a atenção de vocês, porque esse assunto é um assunto muito importante e que mexe muito com o nosso raciocínio, certo? Se os irmãos puderem fazerem até anotações, seria até muito conveniente fazer anotações, certo? E eu gostaria também, caso tiverem alguma pergunta no decorrer do estudo, né, os irmãos podem só levantar a mão, podem fazer a pergunta de vocês. Mas primeiramente eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 25. Não adianta, eu abri sem óculos. Não tem problema, não, tá lá. Esse café vem pelo ouvido. Verdade. Mas cedo, irmão Nilo. Romanos 1, versículo 25. Amém? Todos acharam? Quem quiser ler para nós, fazendo um favor? Eles trocaram a verdade de Elohim pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Então tá ok. O que aconteceu no decorrer da história? Vocês aqui falaram aqui já hoje, eu estava prestando atenção aqui, que a Bíblia, o Novo Testamento foi muito mexido. Concordo. Em partes até concordo. Mudaram. Houve uma mudança. Mudaram a verdade do Criador. Mudaram a verdade de Deus. Certo? Em mentira, o homem passou a adorar o homem no lugar do seu Criador, que é bendito eternamente. Eu gostaria que vocês abrissem também no livro do profeta Daniel. Daniel 8, versículo 12. Livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 12. O que diz aí? Todas as honrarias foram prestadas a esse grande chifre e próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário por causa do seu poder e a vitória da sua rebelião.
O chifre tinha sucesso em tudo que empreendia, e a verdade e o direito foram lançados por terra. Então, mais uma vez, aqui nós vemos um paralelo muito grande, em que mudaram a verdade de Deus, jogaram a verdade de Deus por terra. E o que fez isso, o autor disso, que a gente sabe muito bem quem é o autor que praticou isso, fez isso e prosperou. E ele prosperou, certo? Pode ter feito muitas coisas, a Bíblia assim, ela tem um histórico muito grande. Mas eu não quero falar sobre a história da Bíblia. Poderia até falar com os irmãos sobre a história da Bíblia, mas esse não é o intuito. Eu quero focalizar nossa mensagem sobre isso aqui: o reino milenar messiânico, certo? Primeiramente, a primeira pergunta que eu quero lançar para todos, né? O que é o céu? Muitas pessoas almejam ir morar no céu, mas o que é o céu? Essa é uma pergunta que vários pastores fazem no rádio, fazem em suas igrejas, mas eles não declaram para os fiéis, para os membros deles, o que é o céu. E quando eles falam alguma coisa assim, eles citam ali o Evangelho de João, capítulo 14. Diz: na casa do meu pai há muitas moradas e etc. Né? Certo? Se não fosse assim, não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Certo? E ficam ali, agarrados somente naquele texto, mas eles não recorrem à Bíblia. A Bíblia é um livro que ela dá esclarecimentos objetivos acerca do reino, da morada dos salvos. Por exemplo, cada um de vocês aqui são estudiosos da Bíblia. Vocês estudam a Bíblia com qual intuito? Né? Primeiro, para adquirir o conhecimento. Segundo, serve para herdar a salvação, para ir morar num reino preparado pelo Eterno. Certo? Esse é o objetivo. Porque senão o que adiantaria estudar tanto? Né? Então a própria Bíblia... Fica à vontade. Então, é o seguinte, com relação ali a carta aos Romanos, então Shaul, ele faz 1,25, né, que o irmão tinha falado, pois eles mudaram a verdade. No caso ali, a original ali é o tetagrama, né? No caso, uma situação que é o Criador, né? Porque Elohim, Nataná, na Torá, você não consegue fazer um traço dele no verbo borê, né? Porque Elohim ali no caso não é verbo. Então ali no caso, ali não é verdade, não é Elohim. Ali no caso, se for considerar ele como Criador, borê ali tem que ser o tetagrama, né? Daí sim ele faz a conexão certa, né, do Criador, que é o tetagrama borê. E eles decidiram então, né, louvar a criação do que o tetagrama. E também vale a pena salientar que Shaul, no caso, ou Paulo, ele mencionou mais de 80 vezes, né, com relação a Taná, ali em Romanos. Então quer dizer que os capítulos que a gente tem em Romanos ali, Shaul pelo menos falou 80 vezes da Taná, né? Que está mais ou menos em linha aquilo que o irmão falou, né? Então é só um complemento, né? Ok, obrigado. Então você veja bem, como está continuando aqui, a opinião de vocês, né? Independente se a gente vai gostar da opinião de vocês ou não, é importante a opinião de vocês, né? A vida da gente, ela envolve críticas. A gente tem que também, né, aceitar os críticos, porque existe, porque a gente vai amadurecendo no conhecimento. Para mim isso daí é muito importante, certo? Mas nós vamos entender, segundo a palavra do Criador, certo? O que é o céu. Muitos aí querem morar no céu, mas não sabem nem o que é o céu. Eles querem ir, mas você pergunta, mas o que é o céu? Sabe que eu não sei. Mas como que eles querem morar num lugar que você não sabe? Ele preparou algo para você. É um presente que ele deu para você. Certo? O Criador deu para você. E agora, você tem que ter conhecimento desse lugar. Se ele é bom, se ele é ruim, né? E eu sempre faço uma comparação bem objetiva. Vamos supor que nem pessoas que fizeram uma inscrição na Prolar. Por exemplo, a pessoa foi sorteada numa casa, né? De repente, qual o primeiro impacto da pessoa? Conhecer o lugar que vai morar. Conhecer o ambiente, conhecer a casa, os cômodos da casa, saber se os vizinhos que vão estar ali morando ao redor são boas pessoas, né? Enfim, procurar detalhes na localidade que você vai morar ali,
certo? Então existem várias coisas assim importantes de saber. E uma dessas coisas é aonde os salvos vão morar. Aonde que eles vão morar, né? Então nós temos que saber. Então agora nós vamos lá para Isaías, que ele vai dar um parecer para nós, o profeta Isaías, sabe? Isaías 66, versículo 1 vai afirmar para nós, né? Vai contar para nós o que é o céu. Que muitas pessoas estão aí à procura de saber o que é o céu, estão brigando e não sabem, né? O que é o céu. Então nós vamos descobrir agora através do livro de Isaías 66, versículo 1. Amém? Todos acharam? O que diz aí? Assim diz o Eterno: o céu é o meu trono, a terra os cabelos dos meus pés. Tá, que mais? Que casa me haveis de fazer? Que lugar Seria? Que casa haveis de fazer? Que lugar para o meu repouso? Então tá. Então agora mais uma vez eu pergunto: o que é o céu? É o trono do Eterno. É o trono do Criador, né? É o trono do Criador. Aonde habita ele? O céu, né? É o trono dele. Agora nós vamos confirmar isso na Brit Hadashah, que a gente muitos conhece como o Novo Testamento. Lá em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 7, versículo 49. Atos 7, versículo 49. Nós também vamos fazer mais um paralelo aí para nós ver se está batendo. Na verdade aqui é uma citação de Shayahu. Isso, exatamente. Então, exatamente, uma confirmação. Pode ver que aqui é o mesmo texto, né? É o mesmo texto, só que no Novo Testamento, né? O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual será o lugar do meu repouso? Certo? Então, mais uma vez, então aqui nós estamos vendo aqui que o trono, o céu, o infinito, né, é muito extenso, pertence ao Criador. É a morada do Criador, de Deus, certo? Agora, e o Filho? O Filho, ele está lá ou não? O Filho está lá, ou ele vai ficar lá, tipo assim, eternamente? Ou o Criador prometeu algo para ele? O que vocês acham? A opinião de vocês é importante. Zé, irmão, a situação ali, por exemplo, que fala em Yeshayahu 66, né? Versos 1 e 2. No caso, o céu que ele faz a referência ali, no caso, é a terceira dimensão da onde o Eterno vê tudo que há na existência. Então tem o primeiro, segundo e terceiro céus, né? Que é uma indicação. O primeiro é onde a gente mora, que é tudo aquilo que é visível para a gente. O segundo, então, é o reino do mal, que a gente não vê, mas existe. Existe um reino do mal nesta atmosfera. E existe o terceiro. O terceiro é a habitação dele. Agora, com relação ao ser humano, a localidade que ele está, na verdade, seria em Jerusalém, no Kadosh Kadoshim, né? Que é o trono dele em cima da arca, né? Ali que é a presença dele, que é o Shekinah, né? Então tá. É uma das formas de ler, pelo menos, Isaías, mas aquela é uma forma, né? Então eu gostaria de ouvir mais o que o irmão tem a dizer para conseguir depois, mais tarde, fechar aquele raciocínio. Tá, ok. Então agora nós vamos conhecer que
como o Criador, cheio de amor, cheio de bondade, Ele ofertou um reino para nós, para cada um de nós. Independente também se nós vamos aceitar ou não, porque está em nós o livre-arbítrio, de querer esse reino, querer viver esse reino, querer fazer parte desse reino, certo? Mas pro filho dele, ele prometeu esse reino, sabe? Ele prometeu esse reino para ele, certo? Aqui nós vamos ter agora, vou apagar aqui esse aqui, ó. Nós vimos, o céu é o trono de Deus, certo? Ou do Criador, certo? Agora existe uma palavra chamada trono. A palavra trono significa governo. Significa governo. Nós vamos ver isso, sabe? Aqui em Lucas, capítulo 1, no versículo 30 até o 35. Lucas 1, aí nós vemos que ele, o Mashiach, o prometido, o filho de Israel, ele é herdeiro de um trono. Ele é herdeiro de um trono, certo? Então vocês vejam, os irmãos acharam aí? Acharam? Então, alguém quer ler para nós, fazer um favor, por gentileza? Versículo 30, Do 30 até o 35. do capítulo 1. Isso. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Miriam, encontrastes grandeza junto de Elohim. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, que tu o chamarás com o nome de Yehoshua Hamachiach. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. E o Senhor... Aqui está complicada a tradução. Certo. Vou pular um pedaço que não dá para ler. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Tá. Ele reinará na casa de Jacob para sempre, e o trono e o seu reinado não terá fim. Tá. 35. Miriam, porém, disse ao mensageiro: Como é que vai ser isso, se eu não concebo de varão? O anjo lhe respondeu: será agraciada pelo Espírito Kadosh, virá sobre ti o poder do Altíssimo, vai te cobrir com a tua sombra. Tá. Já para inverter a questão, Não, tudo bem. como será isso, porque Aham. aqui está não conheço varão, mas o texto grego é Não, não concebo de tudo varão, bem. né? Que ela espera. Por isso Tá. que eu só me- Então você veja bem, focalizando aqui o versículo 32, certo? O versículo 32 que fala que ele vai herdar um trono, certo? Primeiramente, Davi, ele vai herdar o trono de Davi. Trono de Davi. Primeiramente, nós vemos que Davi nunca reinou no céu. Davi, ele foi rei da nação de Israel. Ele sempre reinou em Israel. Ele foi escolhido pelo Criador como rei de Israel. Certo? Então você veja bem, ele vai herdar o trono de Davi, seu pai. Davi é pai. Pai segundo o quê? Segundo linhagem. Linhagem israelita. Sabe? Não pai de sangue, mas segundo a linhagem israelita. Opa, pai de sangue, né? Foi? Pai de sangue, né? Bom, aí Se ele tinha a aí, linhagem de Davi, tinha que ter o sangue de Davi. Então, tá, aí é uma linhagem visão de dos sangue. irmãos, né? Para mim poder fazer aqui, isso daí é uma coisa que nós podemos discutir até particularmente até. Certo? Eu gostaria de para mim Porque poder. se ele era descendente de Davi, tem que ser de sangue, né? Não tem como. Da tribo, né? Da tribo, né? Tem que ter sangue de Davi, né?
Ok. Então, mas ele era da linhagem de Davi. Certo? Da linhagem de Davi. Então, o trono foi prometido para eles. O que significa a palavra trono? Trono, governo. E esse governo nunca foi no céu. Foi aqui. Porque se nós pegar lá Jeremias 23:5, os irmãos abram lá, leiam lá para vocês verem. Quem que é o 23, versículo 5? E depois fazer um comentário, depois que o irmão terminar, eu queria fazer um comentário, na hora que for mais oportuna daí. Versículo 5 Isso. O que diz aí? diz assim: está chegando o dia, diz o Eterno, em que suscitarei um ramo justo para Davi. Ele reinará como rei e será bem sucedido. Fará o que é justo e correto na terra. Aí, ó. Então você vê, ó, um rebento, né? Levantarei um renovo justo. Aqui diz, né, nessa Bíblia aqui, ó, eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará. Praticará o juízo e a justiça na terra. Então esse renovo justo, né, é o Mashiach. O Mashiach que vai herdar e também vai prosperar. No reinado dele vai prosperar. Agora nós vamos entrar lá em Salmos. Salmo capítulo 37. Versículo 9, 10 e 11. Versículo 22, 29 e 34. Salmo 37. Capítulo 37, versículo 9. 10 e 11. 9, 10, 11 e também versículo 22, versículo 29 e versículo 34. Não, não tem. Salmo 37. Esses aqui são os versículos aí. Tá, o que diz aí? Versículo 9. Versículo 9, 10 e 11. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Eterno herdarão a terra. Tá, 10. Mas, há algum tempo apenas, e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Os humildes herdarão a terra, e se deleitarão na plenitude da paz. Tá, uma pausa aí por gentileza. Então você veja aqui. Aí o Criador está prometendo o céu para nós? Não. A A terra. Mas muitos não querem. Entende? Aqui nós vemos, você veja que os textos aqui é bem esclarecido, ó. Porque os malfeitores serão desraigados, quer dizer, arrancados, certo? Arrancados. Mas aqueles que esperam no Senhor, certo? Herdarão a terra, certo? Aqueles que esperam no Senhor. Pois ainda um pouco de tempo, o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Agora vamos ver o 22. Versículo 22. Sim, possuirão a terra os que ele abençoar, mas os que ele amaldiçoar serão excluídos. Tá. Então você veja bem, ó, por aqueles que ele abençoa, que o Criador abençoa, herdarão a terra. Veja que interessante, ó. Né? Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Mas aqueles que por ele for amaldiçoados, né? Aqueles que por ele forem amaldiçoados serão desraigados ou arrancados da terra. Você vê? Ele está dando um presente e uma oportunidade para nós. E na verdade nenhum de nós merece. Ele está dando para nós isso aqui. Certo? Agora leia o 29 para vocês verem. Os justos herdarão a terra e para sempre nela habitarão. Olha, o justo é aquele que pratica a justiça.
Os justos herdarão a terra e habitarão nela por pouco tempo? Depois definido. Para sempre. Para tempo sempre. indefinido, corretamente. Indefinido. Exatamente, pela eternidade. Ele é eterno. Exatamente, viu como daí fecha? Certo? Agora veja o 34 agora para vocês verem. Espera no eterno e confiante, segue sua soberana vontade. Ele te exaltará, dando-te a terra por herança, e verás os ímpios serão destruídos. Então, ó, espera no Senhor, né? Segue o seu caminho, e Ele, o Senhor, o Eterno, o Criador, né? Ele te exaltará para herdares a terra. Nunca está falando de céu. Não. Está falando da terra, para herdares a terra. Sabe? Ainda tem esse versículo 34, ainda chama mais uma questão, chama a minha atenção aqui, que aqui ainda fala assim: e tu verás quando os ímpios forem arrancados da terra. Tu verás, né? Então você veja aqui, os salvos vão, por exemplo, às vezes nós ficamos pregando para parentes, para amigos, né? Nós ficamos ali explicando para eles ali, eles não dão atenção, não dão crédito. Não. Certo? Naquele dia eles vão ser destruídos e né, se nós for salvos, nós vamos presenciar a morte deles, não vamos poder fazer nada. Não vamos poder nem interceder por eles. Não. Certo? Então tá, agora nós vamos para agora nós vamos para o Salmo 25. Tem como parar ali? Não, pode continuar. Então, ó, então Salmo 25, 13. Versículo 13. Salmo 25, 13. O que diz aí? Sua alma viverá em plena felicidade e seus descendentes herdarão a terra. Aí, ó. Veja que interessante, ó. Sabe, ó. A sua alma pousará no bem. A sua descendência herdará a terra. Qual é a nossa descendência? Filhos? Os filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Mas me diz uma coisa. Fique à vontade. Mas será que os filhos, netos, bisnetos, será que eles estarão obedecendo? Aí que entra um detalhe. Boa pergunta. Boa pergunta do irmão. Parabéns. Aí, Agora, se eu me salvar, eu quero saber se eles estão seguindo o mesmo caminho meu. Se eles não estão seguindo, como que eles irão? Isso. Como que eles irão se salvar? gostei da pergunta do irmão. Agora, aí que entra a questão muito importante. A Bíblia, se nós formos pegar ali em Provérbios 22, versículo 6, diz que é para nós ensinar os filhos no caminho que se deve andar. Certo? Mas vamos fazer uma hipótese que o irmão ensinou. Uma hipótese. O irmão ensinou a procedência da fé que o irmão vive. Certo? Se ali, por exemplo, lá em Eclesiastes, aliás, em Provérbios mesmo, ali, diz ali em Provérbios 22, 6, ali pega e fala assim, né, que quando ele envelhecer, né, jamais vai se desviar daquele caminho, né? Por quê? Porque todos os ensinamentos vêm aqui, ó, fica aqui, certo? Ele aprendeu, ó, não deve fazer isso, ó, você deve praticar isso. Então sempre a pessoa vai ter aquele discernimento do certo e do errado, do bem e do mal, certo? Agora, depende de cada um, irmão. Depende de cada um se quer a salvação ou não. Entende? Por exemplo, se nós pegar lá Romanos, por exemplo, 14, 12, ali diz ali, por exemplo, na versão Almeida, ali diz assim: todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Todos, né? Então, por que nós vamos ter que comparecer diante do tribunal? Para um ajuste de contas. Às vezes eu conhecia a palavra, mas não quis obedecer. Então, não adianta eu querer me justificar lá, que não vai dar certo. Claro que não. O irmão está entendendo como é que é? Eu entendo. Isso. Agora nós vamos lá para Salmo, capítulo 10, sabe? E versículo 18.
Salmo 10, verso 18. O que diz aí? Defende o que não tem pai e o oprimido, a fim de que o homem que é forte já não provoque o terror. Por exemplo, hoje em dia, por exemplo, nós vemos que a humanidade não existe mais aquele amor, né, das pessoas. Antigamente as pessoas se respeitavam, né? E hoje em dia você não vê mais isso. Você vê que as pessoas hoje em dia estão vivendo amedrontadas, com medo, inseguras, certo? Você chega perto, por exemplo, eu mesmo tenho feito panfletagem na rua, por exemplo, certo? Você vai distribuir um panfleto ali, a pessoa fica assim, ó, meio assustada. E o próprio homem, ele maquina o terror. Ele causa o terror, causa as guerras, certo? O homem faz o mal para si próprio. Ele pensa que está atingindo o Criador, mas ele não está atingindo o Criador. Ele está atingindo a si próprio, automaticamente está se destruindo. Né? Hoje, por exemplo, é normal as pessoas de bem estar aprisionada e o bandido está livre. Então, agora você veja que no reino, a promessa aqui, ó, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar de violência ou usar de terror. Por exemplo, você não tem paz, existe uma suposta paz que é totalmente enganadora, né? Que nós vemos que não tem, o povo anda apavorado, anda amedrontado, certo? Agora tá. Agora vamos lá para Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, verso 16. Nossa, pastor, explica bem. Salmo 115, verso 16. O que diz aí? Os céus são os céus do Eterno, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Então, você veja bem, ó, os céus são os céus do Senhor, do Criador, do Todo-Poderoso, né? Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quem são os filhos dos homens? A descendência de Adão e Eva, né? Totalmente, irmão. Não tem outros, né? É a descendência de Adão e Eva, sabe? Somos nós, os filhos dos homens, né? Mas você vê que aqui o salmista Davi, ele está esclarecendo: os céus são os céus do Senhor. A terra já foi criada com propósito. Propósito é o quê? Que o homem habite nela. Entende? Mas o homem quer mexer em algo desconhecido. Algo que foge do raciocínio humano. Mexer. Sabe? E jamais nós vamos conhecer o desconhecido. Né? Certo? Agora, por exemplo, o irmão aqui já hoje ele tocou num assunto aqui muito importante. Gostei da participação do irmão aqui. Certo? Né? Da existência de 3 céus. Por exemplo, muita gente não acredita que existem 3 céus. Tem gente que não acredita, certo? Mas a Bíblia fala desses 3 céus. A Bíblia fala desses 3 céus. E a própria Bíblia descreve eles, certo? Aqui nós temos aqui na segunda carta aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 12, versículo 2, aqui Paulo, que é o autor da carta, né, o escritor da carta aos Coríntios, certo? Ele escreveu aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, do versículo 2, os irmãos acharam aí? Tá, o que diz aí? Conheço um homem, uma filha que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu.
Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. O Eterno o sabe. Então, você veja bem, que aqui ele fala, conheço um homem, né? No Mashiach, né? Que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Né? Deus o sabe. Né? Que foi arrebatado até o terceiro céu. Então tem horas que nós pegamos vendo na Bíblia, céu. Muitos querem morar no céu. Mas a Bíblia fala céus. Né? Céus. Quando fala céus, é mais de um. É no plural. Exatamente. Sabe? Mas o povo quer morar no céu. Eles almejam céu. Mas será que ele sabe o que é céu? Aí que tá. Pois é aquilo que eu falei no começo. Você pergunta, porque eu dou estudo a domicílio.